Amém. Pai, obrigado, Senhor. Obrigada por este dia, obrigada por nossas vidas, obrigada por todo o teu amor, todo o teu cuidado, obrigada por cada livramento, Senhor. Te peço, Senhor, meu Deus, por essa live, que o Senhor estenda tuas mãos sobre a internet, sobre todos os aparelhos, Senhor, que o Senhor vá de encontro à vida de cada mulher que se encontra nessa live, nesse momento, sobre a vida da pastora Fabiana, que o Senhor encha a da ministrante desse momento, que o Senhor encha a ministrante, Senhor, meu Deus, da tua palavra, Senhor, faz, Senhor, meu Deus, o nosso coração uma terra fértil, Senhor, para receber a semente que o Senhor já colocou sobre ela para ela entregar a nós, Senhor. Guarda, Senhor, os nossos pensamentos, leva cativo todo pensamento contrário, tudo aquilo que quer tirar nossa atenção, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridas? Amém? Amém. Eu vou pedir para vocês fecharem seus microfones, por favor. E vou pedir, por gentileza, para vocês abrirem as escrituras, a Bíblia de vocês, no livro 2 Samuel, capítulo 13, e o versículo é o 39. Deixa eu achar. Mas eu só quero uma parte desse versículo, tá? É uma partezinha, que diz assim, ó. Pois ele se sentia consolado da morte de Amnon. Amém? É isso que eu quero. Pois ele se sentia consolado da morte de Amnon. Então, minhas queridas, nós podemos entender a tristeza de Davi sobre a perda de seu filho, mas ainda pela forma como aconteceu. Para contextualizar isso, Amnon, filho de Davi, foi assassinado por um dos empregados, dos servos de Absalão. Amém? 2 Samuel, peraí, vou abrir aqui, 13, 39, mas é uma parte só, tá bom? Uma parte só, amém? Então, Amnon, o filho de Davi, ele havia se apaixonado por Tamar. Ela era meia-irmã de Amnon. E ele estava distraído por conta dessa paixão. E ele tomou conselho com alguém que não tinha sabedoria e acabou fazendo o que fez. Sabe por que ele não tinha sabedoria, minhas irmãs? Porque ele não tinha temor ao Senhor. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, passados 2 anos daquilo, Absalão, também filho de Davi, acabou dando ordens para matar seu meio-irmão, por conta da violência praticada contra Tamar. Uau, que triste. Então, vejamos, essa sequência de fatos foi uma sucessão de erros, não foi? Primeiro, Amnon toma conselho, faz o que fez, ele violentou a irmã. E depois ele desprezou ela. Foi isso que aconteceu. Foi uma sucessão de erros. Boa noite, irmãs que entraram. Um erro após o outro. Um erro, depois o outro erro. E o que acabou acontecendo? A usurpação de um reinado. Uma avalanche de coisas terríveis aconteceu. Amnon, o filho assassinado, tomou o conselho que lhe pareceu justo, como que estava no coração dele. Aquilo estava no coração dele. O conselheiro, o seu primo e amigo, porque ele é primo, né, empurrou Amnon para a sua própria destruição. Olha como é forte tomar conselho errado. Olha o que pode acabar acontecendo. Embora esse conselheiro estivesse acima de qualquer suspeita de mal. Ele estava acima disso. Ele era uma pessoa íntima, amiga. Aos olhos de Amnon, ele era sábio, tanto que ele se aconselhou com ele. Não é? Mas ele não tinha sabedoria. Ele não tinha entendimento. Ainda que dando um conselho,
que de repente apontava para um resultado bom, digamos assim, levou à ruína várias pessoas. Aminon, cego pela sedução, preste atenção, sedução da sua paixão, acabou esquecendo as determinações de Deus sobre a inviabilidade deste relacionamento. Ele ficou completamente cego. Deus não gosta desse tipo de relacionamento entre irmãos. Ele abomina, isso está escrito. Ele acabou se esquecendo completamente o que isso representa para Deus. Foi arrancado, como se arrancado da sua mente. Aminon caiu na teia do espírito de sedução, onde o entendimento e a compreensão são roubados. A paixão o fez se aconselhar com alguém que julgava ter os melhores conselhos. Mas ele estava sob uma névoa de sedução. Acabou aceitando ser participante desta rede de morte. A decisão foi dele, então ele aceitou que o que poderia acontecer. Além de se deitar com sua irmã à força, ele aceitou fingir, mentir e esconder. Mas o que é um pecado a mais para quem já está caído? Não é? Eu quero dizer uma coisa para vocês assim que o Espírito Santo está colocando no meu coração agora. Quando nós não freamos um pecado, ele vai ficando pior cada vez mais. Vai ficando pior. Não é porque existe pecado, pecadinho, pecadão, não é isso. É que vai ficando pior, vai cometendo mais e mais pecados, viu? Mais e mais. A rede de morte que Aminon aceitou participar colocou... Eu vou aceitar alguém, só um pouquinho. Colocou uma urgência, veja bem, eu vou repetir. A rede de morte que Aminon aceitou participar colocou uma urgência mentirosa na frente de uma prioridade eterna. E isso levou para a sepultura. Olha que forte isso. E isso, um abismo chama outro abismo. Missionária Jaque, exatamente. Por essa razão, as Escrituras dizem para amarmos e não nos apaixonar. Porque a paixão faz com que sejamos presas fáceis para o espírito de sedução. Apenas por Jesus nós podemos nos apaixonar. E ele é irresistível. Ele é irresistível. Esse espírito de sedução acabou lançando Absalão e Davi, que ficaram com seu entendimento avariado. A sedução faz isso, né? E eles foram laçados nisso. Eles foram lançados para essa variação de pensamentos, foram laçados. Davi não passou nenhuma reprimenda em Aminon, ainda que ele ficou indignado. Está escrito assim, ó. Ele ficou indignado, mas ele não fez nada. Ele decidiu não fazer nada. Porque não chegou ao entendimento correto em Davi por conta dessa teia terrível de sedução. Olha o que a sedução produz, o que a paixão produz. Entendam, o espírito de sedução fará com que o pensamento seja de maneira errada. A visão estará distorcida, porque o entendimento foi roubado. É sutil demais para ser percebido. Até que acontece algo terrível. A paixão pode não ser apenas por uma pessoa. Preste atenção, minhas irmãs. Pode ser por alguma coisa, por uma ideia, por algo que ative uma coisa forte na nossa alma. Mas vamos destrinchar isso tudo. A paixão ela pode ser por uma pessoa, né? Como no texto que falamos, Aminon sentia por sua meia-irmã, e vemos muitos relatos de paixões avassaladoras que acabam em choros e tragédias. A paixão pode ser por uma coisa, um carro,
uma casa, né? Uma joia. Pode ser pelo trabalho, por um lazer, um hobby, enfim. Isso acabou me lembrando do filme Senhor dos Anéis. O anel, lembram disso? Eu não sei se vocês viram esse filme. O anel era um objeto de paixão de vários reinos. Todos queriam aquele anel. My precious, lembram? Ele dizia, meu precioso. E olha como o Sméagol se tornou, gente. Ele foi destruído por causa daquela paixão. E vários morreram por causa daquela paixão. Pode até ser um absurdo eu mencionar isso, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A paixão por coisas acabam deixando Deus de lado. Lembram de Labão, o irmão de Rebeca, pai de Raquel e de Lia? Ele foi atrás de Jacó por causa de um ídolo que a Raquel roubou. Objeto de sua paixão. Não é? Meu Deus, misericórdia. A paixão pode ser por uma condição, por um estado, por algo que ative prazer, alegria da alma. Saul era apaixonado por sua grandeza em ser rei. E era lembrado, enfim. Ele buscou a morte de Davi, pois era uma ameaça à sua paixão. Então vamos trazer isso para os nossos dias. Um médico apaixonado por sua profissão vai encontrar prazer e alegria desenvolvendo isso, não vai? Um gênio que encontra prazer e alegria em descobertas. Mas qual o mal disso, né? É cair na sedução. O médico atacar outros médicos, atacar seu chefe, para não deixar de clinicar ou de fazer cirurgias. O gênio atacar outros para não deixar de ser visto como um gênio. Amnon se apaixonou por sua meia-irmã, foi seduzido e optou por seguir instruções que o levaram outros, olha bem, levou outros a pecar e acabou com sua morte. Absalão se apaixonou pela vingança e foi seduzido pela prática de desonra e assassinato, porque ele desonrou a Deus, ele acabou afrontando, pecando contra a santidade de Deus por todas as coisas que ele fez. E ele acabou levando outras pessoas a pecar também. E ele acabou sendo morto. Davi se apaixonou pelo desapontamento, pela indignação, e foi seduzido pela omissão, e levou outros a pecar. E quase lhe custou a sua própria vida. E quase lhe custou o seu próprio reinado. A sedução vem desavisadamente, não avisa. Ela aproveita uma fagulha de paixão. Ela aproveita aquilo ali. E por que que faz? Porque ela quer se apossar, ela quer pegar o entendimento da pessoa. Porque ela quer a destruição total, não apenas da pessoa, objeto da paixão, mas de todos ao seu redor. Qual a sua paixão? Qual a minha paixão? Então, vamos nos examinar, minhas irmãs, e ver se há alguma paixão em nossas vidas. Só um pouquinho. Pode repetir. Para ver se tem alguma paixão em nossas vidas, que acabou se tornando uma urgência. E isso toma o lugar da prioridade. É sutil, a gente quase não percebe. E a paixão muda a rotina. Ela muda a rotina. E quando o espírito da sedução ataca e envolve, muda a frequência dos pensamentos. E começa a dar comandos errados. E antes, o que era certo, passa a ser meio errado agora. Né? O estrago deu início à ruína. Mas como nós podemos desmascarar o espírito da sedução? Como? Simples.
mas precisa de total honestidade. Total honestidade, que é examinando a nós mesmos, vendo se existe alguma paixão em nossas vidas. Vejam só, minhas queridas, a paixão não é romance, embora também possa ser. Mas a paixão aqui é aquilo que faz com que nós venhamos pecar e levar outros também a pecar. A paixão é a porta de entrada do espírito da sedução. Veja só, um exemplo aqui. A Zenaide tem paixão por estar em união com seus amigos. Junto com seus amigos, ela gosta de dar boa risada. E não tem nada de mal nisso. A urgência dela começa a ser estar com os amigos. E acaba tomando conta da prioridade, que são os princípios eternos. O nosso Pai. Então, abre-se uma porta para o espírito de sedução na vida de Zenaide, que rouba o entendimento dela, o discernimento que ela tem. E aí um dos seus amigos vai e confessa para ela que está apaixonado por outra pessoa que não é a sua namorada. E ela acaba achando isso natural. Ah, não, tudo bem. Ah, você merece. Vai lá, investe. Acaba aconselhando sem sabedoria. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser vício, pode ser furto, fofoca, mentir, fingir, qualquer outra coisa. Então, nós identificamos a paixão. E o que a gente tem que fazer, minhas irmãs? Agora eu estou falando sobre a mensagem mesmo. A gente tem que pedir consolo para o Espírito Santo. É isso. Porque a paixão é muito forte. Sozinhos nós não conseguimos vencê-la. O Espírito Santo, nosso melhor amigo, vai nos ajudar a vencer essa força que faz com que sejamos presa fácil ao espírito da sedução. A paixão tem miopia, enxerga parcialmente as coisas. E isso traz decisão errada. A paixão é infantil, quer na hora, tudo certo, e não se satisfaz com outras coisas. A paixão tira o apetite, dá insônia, perde a vontade de fazer outras coisas. A paixão é inflamável, ela incendeia através da menor fagulha. Em Apocalipse, Jesus diz que tem algo contra a igreja de Éfeso, que ela perdeu o primeiro amor. Vocês sabem o que é o primeiro amor? É a paixão. Repetindo, apenas por Cristo podemos nos apaixonar. Deus diz que devemos amar, porque o amor ele não é sentimento. Amor é decisão. E o amor é uma das características do fruto do Espírito Santo. Enquanto a paixão é um sentimento. Sentimento interfere nas pessoas, interfere nas decisões. E não é incomum pessoas maduras e sábias dizerem que temos que dormir uma noite antes de tomar uma decisão. Não é que nós devemos dormir de verdade, não é isso. Mas quer dizer o quê? Que a gente tem que dar um tempo para não tomar uma decisão errada. E por que isso faz com que os sentimentos se apaguem também? Parar faz com que eu cale a minha alma, com que eu diga, se aquieta, alma, agora basta para você. E isso apaga também a decisão errada, apaga o pensamento errado, faz com que a gente enxergue de verdade com clareza. Filhas maduras de Deus não agem segundo, só um pouquinho vou admitir aqui. As filhas maduras de Deus, elas não agem segundo o que elas sentem, seus sentimentos. Elas agem e decidem baseados na verdade que é Cristo. Precisamos ser consoladas dos sentimentos que tentam nos aprisionar a decisões erradas. O Espírito Santo irá nos consolar.
Ele nos ajuda a ver com clareza. Ele faz com que entendamos com a devida proporção o que é urgência e o que é prioridade. Ele ajuda a apagar a chama da paixão, para que a insônia acabe, para que a ansiedade termine, para que a ira cesse, para que as decisões sejam tomadas com sabedoria e no tempo oportuno. Foi isso que fez com que Davi voltasse para o rumo certo. Ele foi consolado. Ele foi consolado pelo Espírito. E logo lhe recaiu o que? Entendimento, que estava sendo roubado pelo Espírito de sedução. E ele acabou tomando as rédeas de sua vida. Louvado seja o Senhor. Então, para entender, quando nós estamos sob a influência de algum espírito maligno, a gente passa a ser marionete deles. Nós acabamos pensando, falando, agindo conforme as suas sugestões, os dardos, os famosos dardos. Aí, né, vocês podem estar pensando, não é bem assim, não, isso é exagero. Minhas irmãs, é bem assim mesmo. Ou estamos sob domínio e governo de Deus, ou do inimigo. Mas pode ser que não seja o inimigo, ok? Pode ser que seja, né, caráter. Uhum. Pode ser, sim. Mas o nosso caráter, ele é moldado segundo alguma influência, não é? Qual é a influência que está nos direcionando? Que está falando ao nosso caráter? Que está forjando o nosso caráter? A paixão, minhas irmãs, faz com que o indivíduo fique enfermo, seduzido, faz coisas que normalmente não faria antes, deixa de fazer coisas que eram certas, se omite de fazer as coisas que deve fazer. Enfim, a alma do indivíduo está tóxica e isso distorce a sua visão, audição e sentimentos. E causa uma dor terrível e faz os outros sangrar também, não apenas a nós. A paixão é o início de uma tragédia. Então, minhas irmãs, permitam-se ser consoladas pelo Espírito Santo. Permitam-se. Ele não apenas consola quando nós perdemos um ente querido. Não é só nesse momento. Mas também quando perdemos um emprego. Amém, querida Jaque? Beijo. Quando nós perdemos um emprego, quando há um desentendimento, quando queremos muito alguma coisa e essa coisa não acontece, quando oramos por algo e não é concedido, enfim, ele nos consola sobre tudo. Sabe aquele momento que a gente não consegue orar mais porque a gente está tão desesperado? Senhor, eu não consigo nem orar. Eu estou tão angustiado, eu estou terrivelmente angustiado. E é este momento que a gente tem que pedir consolo para o Espírito Santo. É neste momento que a gente tem que pedir: Espírito Santo de Deus, me consola porque eu não suporto mais. Eu estou mal. Eu não consigo pensar com clareza. Isso é sedução. Irmãs, isso é o espírito de sedução, que está inibindo com que a gente pense com clareza sobre as coisas. Enfim, tudo aquilo que traz um sentimento, que ficamos vidrados, seja positivamente ou negativamente, o Espírito Santo nos consola. Ele nos consola. Ele consola os apaixonados. O Espírito Santo consola os seus. Ele consola quando a gente está definitivamente contra a vontade de Deus. E também quando ainda não chegou o tempo de algo da parte de Deus acontecer nas nossas vidas. O que é necessário? Nos submetermos a Ele. É isso. O Espírito Santo, minhas irmãs, eu já estou quase encerrando, é cavalheiro. Ele não vai dizer nada se nós não perguntarmos. Ele não vai falar nada se a gente não pedir. Ele é cavalheiro. A oração é uma poderosa arma para termos esse aconselhamento e consolo.
Mas eu não preciso dizer assim, ai, misericórdia, Senhor, agora me escuta, vem até... Não, é só dizer assim, ó, eu não aguento mais, eu preciso de ti. Simples assim. Porque ele é socorro tão presente em meio à tribulação. Ele nos conhece melhor que nós mesmos. E a gente precisa pedir. Antes de qualquer coisa, nós precisamos pedir. Mas olha, minhas irmãs, a oração, ela é diálogo. Ela não é monólogo, não. A gente tem que ouvir o que ele vai dizer. Precisa tirar o barulho da mente. O que é o tirar o barulho da mente? É aqueles pensamentos que ficam assim, ó, lá e cá, sabe? É isso. Ai, não sai aquilo da mente. Precisa respirar fundo. Tire esses pensamentos agora. Ele ouve a gente. Ele está dizendo, pede para mim, filha. Pede para mim que eu vou te dar o escape. E outra, minhas irmãs, nós também devemos cuidar quando oramos muito por alguma coisa e, de repente, dá errado. A gente tem que pedir consolo ao Espírito Santo. Então, nós sabemos que naquela época não tinha Espírito Santo como nós temos hoje, né? Então, seria difícil... Só um pouquinho, vou aceitar aqui. Então, seria muito difícil Absalão e Amnon serem consolados, né? Mas eles seguiram as suas paixões. Eles não recorreram a Deus. Eles tinham um Deus também. Deus nunca deixou de existir. Nunca. Ele está sempre conosco. E hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele entra como um selo, dizendo propriedade de Cristo. Ele é um selo. Ele é um carimbo dizendo, esse aqui não, esse aqui é meu. E ele vem sobre nós também. Aleluia. Ele vem sobre nós. Esse é o Espírito Santo de Deus. Então, minhas irmãs, qual é a nossa desculpa? Qual a nossa desculpa? O que desejamos? Quais as nossas paixões? O Espírito Santo é muito mais do que imaginamos. Muito além do que imaginamos. Ele é o próprio Deus habitando dentro de nós. Vocês entenderam isso? Que quando vocês entram num lugar, Deus entrou também? Que quando vocês estão sentadas na cozinha, tomando café da manhã, Deus está tomando café com vocês? Que eu sentada aqui, Deus está aqui comigo? Ele está dentro de nós. Ele é o nosso consolador. É aquele que vai ouvir o nosso choro quando a noite chegar. Só um pouquinho, vou aceitar. É aquele que vai ouvir os nossos gritos quando nós estivermos desesperados. É aquele que escuta quando a gente está bravo, com ira, com raiva. É aquele que vai segurar a nossa vontade de desistir, vai dizer caminhe mais uma milha. Olha para frente, minha filha. Não desiste agora. É aquele que vai lembrar cada uma de nós das promessas a nosso respeito. O Espírito Santo, minhas irmãs, não pisca. Ele não dorme. Ele não tem feriado. Ele não sai de férias. O Espírito Santo de Deus está desejoso de consolar cada uma de nós sobre todas as coisas que tiram a nossa paz. Vamos nos permitir sermos consoladas sobre todas as coisas. Basta pedirmos. Sermos honestas com Ele. Minhas irmãs, hoje é um dia de arrependimento. Hoje é um dia de pedir perdão para o Pai por conta das paixões que roubam o lugar do que é prioridade, do que é eterno. Vamos permitir que o Espírito Santo nos alinhe nesse momento, nos direcione naquilo que precisa de nova direção. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Era essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse momento.
Glória a Deus. Eu vou parar o recording.